Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Vasco. Tem grande jogador que joga na Europa, além de Coutinho, que pode pintar a qualquer momento aí no time do Vasco. Ficou interessado e quer saber quem é esse jogador? Então assista esse vídeo até o final. Bora falar agora sobre Lyanco e a possibilidade de o zagueiro brasileiro que estava no Algarrafa, mas pertence ao Southampton, pintar como reforço do Vasco. Pessoal que faz um trabalho bem legal lá aqui no YouTube com o canal Atenção Vascaínos informou que o Lyanco está numa possível lista de reforços do Vasco para o segundo semestre. O Lyanco e o Coutinho inclusive postaram fotos juntos nesse final de semana, eles e as esposas já em território brasileiro. O Lyanco teve uma temporada muito difícil lá no Algarrafa, chegou a ficar suspenso por meses depois de acertar um tapa em um jogador do Al Sadd, que é o time do irmão do rei. Conversei com o Marcelo Vojnovic, que é o pai e empresário do Lyanco, para saber sobre a possibilidade de o Lyanco virar reforço cruzmaltino. Quero começar contando que o Lyanco quer muito voltar ao Brasil. Ele entende que o ciclo dele no exterior já se encerrou e seria importante estar mais perto da família. Então, o Lyanco vai fazer esforços para tentar convencer o Southampton a liberá-lo, por empréstimo ou em definitivo. Southampton, que conseguiu nesse domingo a volta à primeira divisão do futebol inglês, venceu o Leeds no playoff da Championship e está garantido na principal divisão do futebol inglês. Mas, voltando à história do Lyanco, também de acordo com o Marcelo, não há proposta do Vasco nesse momento, nem sequer conversas, tá? Dois clubes paulistas e outro do Rio de Janeiro, que não é o Vasco, sondaram a situação do Lyanco nos últimos dias, ainda sem proposta. Qualquer novidade eu prometo contar para vocês. Só a saideira em relação ao Vasco: Felipe Coutinho segue tratando da sua rescisão do contrato com o Aston Villa. Ainda não há um desfecho, mas existe enorme otimismo de que essa rescisão vai ser assinada ainda nessa semana para que o Coutinho possa ser anunciado como reforço cruzmaltino. Eu queria saber de você, torcedor vascaíno, torcedor do Vasco. E aí, qual é a sua expectativa para a estreia do português? O técnico Álvaro Pacheco, que vem sendo aí muito elogiado, vem chamando a atenção por conta dos treinamentos, né? Nós podemos acompanhar nas redes sociais ou através da Vasco TV e também por pessoas que trabalham ali diretamente no Vasco. A informação é a seguinte: sobre organização e planejamento nos treinamentos do Álvaro Pacheco. Uma informação até do Matheus Guimarães do Lance, do seguinte: o técnico tem pegado pesado nos treinos e Álvaro Pacheco tem impressionado. O técnico, inclusive, propõe muita intensidade, vontade, a questão física, a questão técnica e tática dos jogadores, e isso, claro, provoca uma boa expectativa. As pessoas que trabalham ali no meio do Vasco dizem o seguinte: muito proveitoso. O treinamento do técnico Álvaro Pacheco tem tido, portanto, ali um bom aproveitamento, e é claro que ficamos nessa expectativa por conta do resultado dentro de campo, né? O técnico Álvaro Pacheco vem com uma missão de quebrar uma marca negativa devido à estreia do técnico Ramon Dias e a estreia também do Ricardo Sapinto. O Ramon Dias, ele perdeu o jogo, né, contra o Atlético Paranaense por 2-0 em São Januário. Naquela ocasião ainda portões fechados, né, sem o apoio da torcida presente. E o Ricardo Sapinto perdeu para o Corinthians em 2020 por 2-1. Então é uma estreia importante, é o clássico dos milhões no Maracanã, Vasco e Flamengo. Lembrando que é 50-50, né, em relação à questão da torcida, mas promete ser um jogo emocionante. Algo sobre o Coutinho, Nicola, mensagem do Vinícius Bezerra. Vinícius, durante a semana, sei lá, terça, quarta-feira, uma pessoa muito próxima ao Pedrinho havia me assegurado que o Coutinho será jogador do Vasco. Que ele aceitou uma proposta de 30% do salário, ele ganha 3,5 lá no Aston Villa, vai ganhar algo na casa de 1,1 milhão. E que os caras estavam discutindo a rescisão do contrato lá no Aston Villa, assim que isso andar, o negócio pode acabar fechando. Mas tem uma outra coisa importante. Ontem, vários setoristas do Vasco revelaram a intenção do Vasco em contratar o Thiago Alcântara, jogador de 33 anos de idade, filho do Mazinho, né? Inclusive o contato do Vasco com o Thiago foi via Mazinho. Só que no dia seguinte a essas notícias, surge uma foto do Thiago Alcântara curtindo férias na Espanha, uma praia, ao lado dos filhos, e um dos filhos com a camisa do Flamengo.
Isso quer dizer alguma coisa? Pode não querer dizer nada, mas se eu sou o Thiago Alcântara, tô de férias, sei que o Vasco está negociando, ou que o Vasco me procurou, e que um monte de torcedor, milhares de torcedores do Vasco ficaram alucinados com essa história. Se eu tiver alguma mínima disposição em fechar com o Vasco, e o meu filho quer vestir a camisa do Flamengo, se ele é flamenguista, eu não impediria, mas eu não postaria uma foto do meu filho vestindo a camisa do Flamengo no dia seguinte à informação de que o Vasco o procurou. Não sei, eu acho que é um indício ruim para o torcedor vascaíno, tá? É verdade que o Vasco fez proposta. Só antes do pai do Lianco responder, eu tô lendo a última vez que eu conversei com ele, tá? Ele estava me contando que 2 times de São Paulo e um do Rio haviam feito sondagem. E aí só mais uma curiosidade sobre o Lianco, ele estava emprestado ao Al Garrafa, lá do Catar, chegou a ficar suspenso por quase 4 meses, porque deu um tapa na cara do time do Al Sadd, que é o time do irmão do rei. E aí outra curiosidade, ele pertence ao Southampton, que hoje venceu o Leeds e garantiu retorno à primeira divisão do futebol inglês. Notícia importante porque você passa a ter uma capacidade financeira muito maior, na estimativa de que os times da primeira divisão da Inglaterra têm pelo menos 1 bilhão de receita. Eli Graci perguntando sobre Cuéllar no Vasco, enquanto a 777 estiver no comando, a chance é nenhuma. Em janeiro, fevereiro, março, o Matos e o Ramon Dias brigaram demais pelo Cuéllar, e a 777 entendia que o investimento era muito ruim. Bora falar agora sobre Gabriel Peck, que segue rendendo dinheiro ao Vasco da Gama. Quando o clube decidiu vendê-lo para o LA Galaxy, o Vasco colocou uma cláusula interessante. Cada gol do Peck pelo LA Galaxy garante $10 mil. Nesse final de semana, o Los Angeles Galaxy ganhou do Houston Dynamo por 2-1 e o Peck marcou mais um gol. Foi seu quarto, ou seja, $40 mil na conta, pouco mais de R$205 mil. Nem é uma grana astronômica, mas está combinado em contrato que o Vasco receberá até que o Peck complete 50 gols pelo seu novo clube. Isso equivaleria a $500 mil ou R$2,5 milhões. Aí dá para dizer que certamente é uma grana que ajuda. O Peck, que inicia a temporada oscilando entre titular e reserva, hoje é titular absoluto e peça importante no Los Angeles Galaxy, time que pertence ao David Beckham e joga a Major League Soccer. Só para completar, queria contar também que o Vasco venceu o Palmeiras e conquistou pela primeira vez em sua história a Copa Nike, principal torneio da categoria Sub-15. O gol foi marcado pelo Diego Minetti. Parabéns às categorias de base do Cruz Maltino. Fábio, me diz a verdade, será que a 771 ia fazer isso um dia de agitar o mercado com grandes contratações? Cara, o Joymes, nós fizemos, né? Grandes contratações, né? Bahia é uma grande contratação, Verrete foi uma grande contratação, Medel foi uma grande contratação pro ano passado. É isso, Sony, já página virada, mas foi isso. Foi com a sacanagem feita exatamente pelo empresário do Coutinho, que mentiu pra mim, que era meu amigo, entendeu? Mas enfim, vida que segue. Porra, Azevedo, Lianco que fio na mesma foto, tiraram. Lianco, meu amigo Luciano mandou aqui, o WhatsApp eu não consegui te responder, irmão. Cara, então, o que eu sei, né, hoje eu não consegui falar com a galera do Vasco em relação a essa negociação, que é uma negociação que o Vasco já tentou lá atrás, né? E que acabou não evoluindo. É um zagueiro que tem contrato com o Southampton até junho do ano que vem, mas não vem jogando na equipe inglesa, tanto que ele foi emprestado ao Al Garrafa do Catar, tá? E lá jogou 16 jogos, fez 2 gols e tem que voltar agora para o Southampton. Vai emprestá-lo? Vai negociar em definitivo? Olhando o valor de mercado, está indicando 3 milhões de euros, né? Ele teria sido comprado por 8. Depreciou o valor normal, não está mais em alta, né? Pô, tem um stories dele com o Lianco, eles estavam numa festa, né? Faz parte. Efetivamente, eles se conhecem e tal. O Vasco volta a ter interesse nele? Na minha avaliação, isso acontece mediante a saída do Medel. Se não houver a saída do Medel, acho pouco provável. Rogério, show a camisa, né?
manga longa que ele escolheu do Vascão da Gama. Obrigado pela sua moral. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aquela nossa brincadeira da camisa do canal, da camisa do Vasco também, já. Então, assim, se o Medel não sair, acho difícil o Vasco conseguir trazer um outro zagueiro, porque já tem um número grande de zagueiros. Alguém entrevistou, conseguiu falar com o empresário do Medel, e ele considera o Medel o melhor zagueiro do Vasco. Desculpa. Não considero o melhor zagueiro do Vasco ele. O melhor zagueiro do Vasco, para mim, é o Maicon. Medel não está, nesse ano, entregando o que dele se espera. Não é uma temporada boa do Medel. Alguma novidade sobre a situação jurídica do Vasco? Me pergunta o Rodolfo Augusto. Não há nenhuma novidade nesse momento. Há, claro, que a movimentação de ambas as partes, principalmente a do Vasco, para manter a posição de sócio da operação, o cara que toca o negócio. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas na semana passada, né, na semana que passou agora, houve um não do desembargador em cassar a liminar. Claro, palavras do empresário dele, entendemos? Sim, avaliação de quem negocia. Alguém me perguntar, o Zander, pode melar no Botafogo e fechar com nós, Fabinho? Seria um baita de um reforço. Porém, não vejo, ele já assinou um pré-contrato, acho pouquíssimo provável. O Maicon não é o melhor zagueiro do Vasco hoje? Na minha avaliação. O Leão, que é francês, não, ele é brasileiro. Azevedo, você acha que o anúncio do Dorival, que o Coutinho está no radar da seleção, pode prejudicar a liberação do Coutinho? Não. Porque o Aston Villa, ele não vai jogar lá. Vai jogar onde? Em que liga de alto nível? Jogou no Catar e não foi convocado. Ele vindo para o Brasil, aí é diferente. Aí ele pode ser convocado, né? Alguém me perguntou aqui, Fábio, você viu o vídeo do Zé Comé ontem? Vi. Eu acho que são coisas diferentes que a gente pode falar em relação a isso. Cara, por que eu vejo diferença em relação ao Nations Bank? Ali era um investimento / patrocínio, né? Era um modelo diferente. Hoje não. Hoje a XP, ela é uma intermediadora. Ela é uma empresa que vai buscar no mercado um interessado em adquirir o Vasco da Gama. E o Vasco, gente, numa boa, só quem não conhece, não vai dizer que é uma baita de uma oportunidade. Fiquei preocupado também com a situação que o Zé falou. Cara, eu vou dizer para você, Aline e amigos, que me preocupa nesse cenário não é a XP, não é a questão envolvendo A, B ou C empresa. A questão não é essa. A questão é o Vasco se autossustentar até que venha uma nova empresa realmente e compre a parte da 777. Que não vai ser fácil, não é uma venda fácil. Xará! Alguma informação sobre a vinda do Souza? Corre na mídia que o Coutinho gostaria que ele viesse também. Eu falei isso aqui, Xará. Falei hoje com ele, tá? Ele me disse que está vindo para o Brasil. Quem deu a informação que ele chega amanhã foi o Zé Colmeia, que é vizinho deles, né? Do Felipe Coutinho, do Souza e do Alain, do Verrete, do Paê, moram todos no mesmo condomínio, mas esses três moram em frente ao Zé. Souza hoje não me disse que está vindo hoje para o Brasil, chega amanhã e tal, mas eu falei com ele hoje pela manhã. Rapaz, vai ser rescindido o contrato. De quem vai ser rescindido o contrato? O que foi dito pelo Zé Comé? Resume aí para quem não viu. Igor, eu resumo. Primeiro, uma discussão em relação a um apontamento. Tamo junto, me avisa que eu separo para você, irmão. Separa aqui, Lu. Que o Edmundo teria feito ao Zé Colmeia, de que ele teria mentido sobre negociação do Felipe Coutinho, a SAF e tal, é coisa deles que eu não tenho nada a ver com isso, E aí ele disse que soube que o Vasco, que o Pedrinho tinha ido sexta-feira, isso foi noticiado a São Paulo, para conversar com a XP, para buscar exatamente compradores para a SAF do Vasco. Isso é sabido. E ele demonstrou muita preocupação em relação ao não acerto até agora, porque há uma briga para que a 777 saia, mas não há, né,
Pô, vai pro inferno, beleza. Mas se não tiver um novo, como é que faz para tocar? Né? Então isso é uma questão a ser abordada. Isso aqui o Vasco está focando só no meio, nada de focar na zaga, estamos precisando de um zagueiro. O nome do Lianco é um nome que está no radar novamente. Inclusive o Lucas Pedrosa confirmou essa informação. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Se vocês gostaram, deixa aí o like, comenta aqui embaixo e o que é que vocês acharam aí desse novo reforço que pode pintar aí no time do Vasco. Vocês acham que é uma boa para o time do Vasco? Vocês acham que é só engana a torcida? Vocês acham que pode sim a vinda do Thiago Alcântara pode ser verdade? Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que é só para enganar a torcida? Só para falar para a torcida assim, como se fosse enganação, né? Tá, vamos trazer esse jogador, só euforia. Ou vocês acham que realmente o Vasco tem condições de trazer um jogador como esse? Na minha opinião, se o Coutinho vier, eu acredito que o Coutinho vai vir, vai ficar um pouco pesado para o Vasco manter sozinho, a não ser que tenha um fundo de investidor que compra a SAF e consiga manter esses jogadores que são bem caros, né? Já tem aí, vai dar uma reduzida agora porque o Medel vai sair, só que chega o Felipe Coutinho com um salário um pouquinho até maior do que o do Medel, mas já vai dar uma ajuda, né? A saída do Medel em questão salarial. E vocês, o que é que acham a respeito sobre isso? É uma boa? Não é? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!